that's been used for thousands and thousands and thousands of years. And now, for some reason, we all have decided that this is like the worst thing that people have ever done in their life, right? And it's like, that's ridiculous. Yeah. And if you even look back at all the religions, they all have prescribed periods of fasting, right? Some religions more than others, but people have always done it. In certain cultures, like the ancient Greeks, they did it for different reasons. For them, they did it for the mental clarity. But there is a long, long tradition with fasting. In the last 50 years or so, there's been this real move against was that it's a way that people lose weight. Mm-hmm. And people have always used it to lose weight, right? And it doesn't mean you have to fast for 40 days and 40 nights. It just means that you have to extend the time, let your body burn off some of the fat, and there's nothing wrong with that. Jejum intermitente, quem vai explicar pra gente? Ela, doutora Maitê Pimentel. Tudo bem? Boa tarde, Boa tudo tarde. Algumas pessoas não conseguem entender, outras acham que faz mal, onde já se viu e tal. Vamos esclarecer mitos e verdades sobre esse... Sim. É uma prática. É uma prática, né? E existem pessoas que são contra, outras a favor. Existem estudos contra, estudos a favor. Eu vou trazer aqui uma pincelada para vocês, né? Porque a gente não traz aqui o que eu acho. Eu trago aqui o que tem de evidência científica na medicina para vocês em casa escolherem o que é melhor para vocês. Né? Ótimo. Jejum intermitente. Isso é uma prática que algumas pessoas acham que é nova, né? Mas não. Isso daí desde o período do Ramadã. Então, o 9º mês da cultura islâmica, do calendário islâmico, eles já fazem. O Ramadã é o período em que os muçulmanos, eles vão fazer jejum desde o começo quando nasce o sol até o pôr do sol. Todos os dias. Todos os dias por um mês, né? Então é uma prática em que essas pessoas já fazem isso, além do ritual de não ter relação sexual, jejuar, é uma prática de caridade, é uma cultura deles, mas isso já existe, né? Aí começou muito a se falar em 2013. Por quê? Foi um best-seller na região foi da Inglaterra. O que aconteceu? Eles lançaram um livro que vendeu muito, A Dieta dos 2 Dias. Aí a medicina começou a falar, será que isso é verdade? E aí teve gente que foi contra, a favor, e teve um prêmio Nobel de Medicina em 2016, em que um pesquisador, ele viu que o jejum intermitente, ele aumentava a autofagia. O que é isso? É as células ruins do corpo, as sujeirinhas sendo eliminadas. Então ajuda na longevidade, no restabelecimento das células boas, no cérebro. E aí ainda não se tem evidência qual é o período de jejum que isso pode aumentar a longevidade, e que existe autofagia e benefício para a saúde, isso existe, tá? Aí estudaram depois. Estudo JAMA é uma revista muito conceituada na medicina que comprovou que não tinha diferença em fazer jejum intermitente e pessoas com restrição calórica. Mas foi um grupo pequeno de 116 pessoas em 2018 e 2019 em que viu que não tinha muita diferença. Bem, já outros estudos mostram que sim tem diferença e ainda preserva a massa magra das pessoas. Ajuda na produção do GH, na diminuição da resistência insulínica, que é um hormônio que engorda, aumenta a saciedade cerebral, dá muita disposição e energia. Eu vi você falando que você faz e você se sente bem com isso, né? Então são coisas que dependem da individualização de cada paciente, né? Então você está em casa, eu quero tentar fazer um jejum intermitente. Quem é que faz? Como funciona, tal, Primeira coisa, não pode ter doenças, então você tem que ter saúde, não pode estar num processo de uma doença aguda. Não pode criança, então menores de 18 anos não. Gestantes não é recomendável. Quem está amamentando também não. E diabéticos, cuidado, principalmente tipo 1 não é muito recomendável, tá? Mas você que tem saúde, você pode tentar. O que é jejum? É ficar sem comer por um período. Existem vários protocolos. O protocolo de 12 horas, então você come até as 8 da noite e começa a comer às 8 da manhã.
Esse não tem tanta evidência científica de que é benéfico. A partir de 14 horas já começa a ter um benefício. E o mais comum, que a maioria das pessoas fazem, é o de 16 horas. Então a gente pula o café da manhã, começa no almoço, meio-dia, e vai até as 8 da noite. Nesse período, você pode comer e no resto não pode. Nesse não pode, o que é não pode? Você pode tomar café, pode tomar chá, pode tomar água, mas não pode comer nada, nem suco, não pode leite, nada dessas coisas, tá? 18 horas é um pouquinho mais prolongado e 24 horas é o jejum que aquele best-seller, que 2 dias você não come nada por 24 horas da semana. Então, 5 dias come normal, 2 dias em 24 horas não come, tá? Como é que faz isso? Não é assim, vou não comer nada, aí chega na janta eu como uma pizza. Não adianta. Aliás, os estudos mostram que isso piora a saúde. Por quê? Imagine você sem comer nada, aí você dá um pico de insulina altíssimo, o teu pâncreas vai trabalhar mais, você desgasta, aumenta a resistência insulínica e, inclusive, aumenta a chance de desenvolver diabetes, quem tem uma tendência genética para isso. Quer dizer, não é brincadeira, tem que ser feito direitinho. Tem que fazer com uma qualidade, com uma alimentos orientação saudáveis, com a orientação de um nutricionista ou de um endocrinologista, fazendo exames e vendo qual que é a dificuldade que você tem metabólica. Tem uma tá? pergunta. Pergunta. Todos os dias, 2 vezes por semana, quantas vezes que eu tenho que fazer o jejum intermitente para ter esse resultado positivo para a saúde? Boa. O protocolo com mais evidência foi de 16 horas, 8 para o 16, fazendo todos os dias, tá? Existem protocolos em que você faz 3 ou 4 vezes por semana, mas o resultado final de perda de 5 a 6% do peso no protocolo foi quem fez 8 por 16 por um mês. Tá? Todos os dias? Todos os dias. Então não é uma prática para a vida, é por um período? Por um período, tá? Por quê? Na verdade, quem consegue fazer isso uma prática diária, se dá bem. Eu, por exemplo, eu faço jejum intermitente, mas não é porque eu quero fazer, é porque a correria do dia a dia no consultório, eu acabo fazendo isso, né? Existem algumas pessoas que acabam fazendo pela rotina estressante do trabalho, mas aí tem que tomar muito cuidado, porque aí você não pode depois comer tudo de uma vez. E cuidado quem tem distúrbios de compulsão alimentar. Quem já tem uma tendência de quando come a mais e depois não consegue se controlar, não é uma boa prática, porque você vai ativar uma compulsão. Óbvio, se você estiver acompanhado com um endocrinologista, existem remédios para tratar compulsão. Então eu, por exemplo, na minha prática, eu tenho pacientes com compulsão que se deram bem com jejum intermitente, mas com uma supervisão médica, tá? Podemos continuar? Podemos continuar. Mitos e verdades? Mitos e verdades. Então vamos aos mitos e verdades sobre jejum intermitente com a doutora Maitê Pimentel. É mito ou verdade que se eu parar de fazer jejum e voltar à alimentação normal, vou engordar? O que você acha? Eu acho que é mito. Por quê? Gente, não existe milagre. Infelizmente não existe. Olha só. Qualquer prática de dieta, qualquer medicação que a gente use, qualquer exercício, ele tem que ser mudado de vez em quando. Nós temos vários genes envolvidos em obesidade e o nosso corpo, as nossas células, elas querem armazenar energia. Então, se você faz uma restrição, você perde peso, olha a ingratidão que é o nosso corpo, prestem atenção. Você fez o jejum intermitente, aí depois você voltou a engordar. A segunda vez ou a terceira vez que você fizer, ela não vai ser tão eficaz quanto a primeira. Por quê? Porque você diminuiu a taxa de metabolismo. E aí você vai ter que fazer uma manutenção desse peso, senão cada vez vai ficar mais e mais difícil de emagrecer. Fora isso, é ingrato também a idade. Com a idade vai diminuindo o metabolismo, com a menopausa a gente diminui 32% a queima de gordura. Então, é uma coisa que vocês têm que tomar cuidado. Qualquer dieta que vocês façam, a dieta é para você drasticamente perder o peso e entrar numa manutenção. Quem são os 20% das pessoas que conseguem manter o peso? Gente, quem perde mais de 10% do peso, 80% volta a engordar. Quem são os campeões? Quem ganha massa magra e quem consegue perder gordura. Como é que a gente faz isso? Com atividade física, diminuindo o máximo do carboidrato, fruta e doce da janta, e também a gente tem remédios para acelerar o metabolismo. Então, você que quer fazer jejum intermitente, cuidado, a janta não pode ficar comendo um monte de carboidrato.
É um horário que você precisa descansar e o corpo vai ficar quietinho. Então, a taxa de metabolismo basal, ela cai. É o horário que a gente não pode armazenar. Então, à noite é o quê? Proteínas, né? Carne, frango, peixe, cogumelos são proteínas, palmito, verduras, legumes. Mas tira o arroz branco, tira a farinha. A pizza. Tira a pizza, né? Tira essas coisas industrializadas. Isso daí vai fazer mal. Eu tenho até... Vamos mostrar na Por nossa favor, mesa? doutora. Então você fala, eu quero fazer meu jejum intermitente, não tenho doença. Vai fazer seus exames e vai começar. Pula o café da manhã, mas pode tomar assim chá, pode tomar café. Dica, tem um estudo mostrando que não é para colocar adoçante. Por quê? O adoçante engana o cérebro da gente, produzindo o hormônio da grelina, e aí você vai ter mais fome. Então é para tomar o café e o chá sem adoçante, sem açúcar, é puro. Posso água com gás? Até pode, não vai fazer tão mal. Tem gente que tem muita tontura porque o sódio cai. Pode pôr um pouquinho de sal. Quem não tem hipertensão, pelo amor de Deus, pode. Água de coco. Não pode. Água de coco tem açúcar dentro dela e quebra o jejum intermitente. Aí o almoço, vamos sempre... Gente, é tão fácil, é só não comprar coisa industrializada. É só comprar hortaliças. Uma dica importante, os vegetais, cuidado quando a gente vai ferver eles, porque você perde nutrientes. Então, é muito melhor fazer cozido no vapor as coisas do que botar tudo na panela e ferver. Por exemplo, rúcula, agrião. Come o cabinho delas, porque isso tem a substância que vai não prender o intestino. A queixa maior das pessoas com jejum intermitente é: doutora, prendeu meu intestino. Gente, isso é uma frequência. Então tem que beber muita água e comer também os pré e probióticos, que é importante. Abusem da clara do ovo. A clara de ovo tem muito aminoácido, é super importante para massa magra. Como eu falei, quem abusar da proteína vai estabilizar o peso. Frutinhas, usem as frutas mais saudáveis, as que têm baixo índice glicêmico. Pera, maçã verde, kiwi é super legal, morangos, frutas vermelhas, framboesa. Existem várias opções. E fruta é fibra. Quanto mais vocês comerem fibras, mastigar a fruta, o intestino vai funcionar melhor. Então, para de tomar suco. Eu sempre falo isso. Coco também, sabe para quem é legal? Quem gosta de doce. Toda vez que vocês vão comer o coco e o avocado, a gente sabe o que tem? Tem HDL, a gordura boa. No cérebro, ele engana e ele tira a vontade do doce. Porque tem muitas mulheres que têm ansiedade. A ansiedade gera uma falta de serotonina que gera vontade de doce. Aí vocês vão enganar o cérebro de vocês. Chazinho pode, como eu falei, à vontade o dia inteiro. Cafezinho e chá pode também. Não abusem de mais de 6 xicrinhas de café por dia. E as proteínas, lógico, sempre sem frituras, de uma forma coerente. Perfeito. Temos mais mitos e verdades? Me dá um minutinho? Claro. Vamos falar de saúde e de coisa boa. Vamos continuar com mitos e verdades com a doutora Maitê Pimentel sobre jejum intermitente. É mito ou verdade que as taxas de colesterol ruim podem aumentar com o jejum intermitente? É mito, né? Tudo depende do que você comer. Então, se no jejum intermitente você comer um monte de bacon, um monte de carne vermelha, um monte de ovos, vai aumentar. Nesse período, se você comer hortaliças, comer carne branca, comer um pouquinho sim de carne vermelha, com qualidade e quantidade correta, não vai aumentar. Então, isso é mito. É mito ou verdade que não é recomendável praticar exercícios físicos de alta intensidade durante o jejum? É verdade, tá? Por quê? Olha só, você vai, nos primeiros 15 minutos de uma atividade física, gastar o açúcar, o glicogênio que tá. Se você está em jejum, você já não tem, então você já vai começar a queimar mais gordura. Então é verdade que jejum faz gastar mais caloria no exercício? É verdade. Porém, se você fizer de alto impacto, que é a pergunta, você gasta massa magra. E a gente falou aqui que o músculo é importante para depois fazer uma manutenção do peso. Então não adianta perder muito e depois reganhar. Então, exercícios mais leves a gente pode fazer sim no jejum, mas de alta intensidade não. Então, atleta de alto impacto pode fazer jejum intermitente? Você já vai responder, não é tão recomendável. Ótimo. É mito ou verdade que associar jejum intermitente com low carb é eficaz? É super, super. Então, se você associar
Um período que você não come, já diminuiu a restrição, uma diminuição do gasto calórico, né? Você vai também comer coisas que não têm índice glicêmico, que não tem açúcar, vai fazer o teu corpo produzir mais corpos cetônicos, que aí vai queimar mais ainda a gordura. Aí sim, estudos de low carb mostram que você queima mais gordura, diminui esteatose hepática, diminui índice de diabetes, várias pesquisas muito legais em que essa associação é sim saudável para o corpo. Se bem orientada e acompanhada. Sempre. Né? Vamos às perguntas na sequência? Então vamos lá. Primeira pergunta da Rita. Se eu pular o café da manhã e continuar com a alimentação normal durante o dia, eu vou emagrecer? Esse estudo foi publicado, que eu falei, é o JAMA, não, você não vai emagrecer. Então, o erro daquele estudo foi esse, as pessoas não tinham restrição calórica, comiam o que queriam. Então, é isso, vocês têm que sim fazer o jejum intermitente com qualidade. Fazer uma dieta e, além disso, você diminuir uma refeição do dia. Quanto tempo é recomendável fazer o jejum intermitente? Um mês? Um mês é o ideal. Aí a gente reavalia os exames, a resistência insulínica, e aí a gente pode até dar oportunidade de fazer novamente, tá? Muitas vezes a gente faz o jejum intermitente e grita, faz um grito no organismo. O quê? Eu dou depois tipo uma semana de coisas com carboidrato. Aí aumenta a resistência insulínica. O organismo fica louco. É. Aí depois eu faço um platô e cai. Então, Tá. a jogada do endocrinologista é entender o perfil metabólico do seu paciente e fazer coisas que vão enganar o corpo. Então, o segredo de tratar a obesidade é rotatividade. É trocar o exercício, é trocar a dieta, é trocar vários remédios que a gente às vezes usa para ter um benefício. Óbvio, depois que chegou no platô, no ideal, que a gente vê isso pela bioimpedância e gasto calórico, aí a gente entra numa dieta hipocalórica de acordo com o que o paciente gosta. Então, por exemplo, você consegue fazer um jejum intermitente e não passa mal. Você não tem tendência de diabetes com hipoglicemias. Então, para você é saudável. Tem pacientes não, que tem desmaios. Aí a gente vai introduzir uma dieta de 3 em 3 horas. Aí vai depender. Não existe certo e errado. São mais de 28 hormônios envolvidos em obesidade, são mais de 200 genes envolvidos e coisas que a medicina ainda nem sabe. Então, isso tem que ser tratado individualmente. Perfeito. A próxima pergunta é da Maria Fernanda. Estou fazendo jejum intermitente há 3 semanas e já perdi 5 quilos. Estou feliz, mas o meu intestino ficou preso. O que eu posso fazer? É verdade, Maria Fernanda. É um questionamento muito comum, corriqueiro no nosso consultório. Primeiro, não confunda intestino preso com diminuição do hábito intestinal. Toda vez que a gente está comendo menor quantidade de alimentos, a gente vai menos quantidade de fezes. Existe uma escala, chama escala de Bristol, em que a gente vê como que é a fezes dos pacientes. Ela tem que ser mais amolecida, não endurecida. Então não tem muito padrão. A mulher vai às vezes a cada 2 dias, é normal. O homem vai a cada 1 dia. Mas isso depende, até se você viaja, aprende mais o intestino, do tipo de alimentação, do sono da gente, do exercício e da quantidade de líquido. Então a dica é, respeite teu organismo, beba muita água, ingira muita hortaliça e os pré-bióticos e os probióticos. Isso com certeza vai ajudar muito na questão da constipação. Perfeito. Doutora Maitê Pimentel é médica endocrinologista. O site da doutora Maitê Pimentel é endoc.com.br. O Instagram da doutora Maitê Pimentel é @maitê_endócrino, Maitê com THE, Maitê_endócrino. E no mais, tá tudo bem? Graças Família, a Deus. sua mãe, tudo bem? Muito obrigada. Graças Tudo a bem. Deus. Até breve. Até. Obrigada pela aula. Imagina. Uma...